dia, pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos de destaques. Caminhoneiros e taxistas começam a receber hoje a quarta parcela do benefício de R$ 1.000. Comissão no Senado deve votar nesta tarde o pedido para debater erros em pesquisas eleitorais. Em meio à guerra na Ucrânia, OTAN inicia seus exercícios nucleares. O treinamento irá até o dia 30 de outubro. E na Argentina, políticos e sindicalistas protestam por maior firmeza do presidente. Tudo isso a partir de agora. A quarta parcela do benefício extra de R$ 1.000 é paga hoje aos taxistas e caminhoneiros cadastrados. O auxílio foi criado para limitar os impactos da alta dos combustíveis. Mais de 673 mil caminhoneiros e taxistas de todo o Brasil recebem uma parcela extra de R$ 1.000 do benefício assistencial do Ministério do Trabalho. A previsão inicial era realizar o pagamento adicional no dia 22, mas o benefício foi antecipado após uma reprogramação no calendário que segue até dezembro. O auxílio aos motoristas foi criado para limitar os impactos da alta de combustíveis e consiste em 6 parcelas pagas de julho a dezembro deste ano. Até o momento, um total de 289.985 motoristas de táxi e 341.506 caminhoneiros de todo o país já receberam auxílio. Segundo a Caixa, o pagamento de outubro contempla mais de 377 mil caminhoneiros e cerca de 295 mil taxistas. O montante extra está disponível a todos aqueles que foram considerados elegíveis até a última sexta-feira. Eles obtiveram esse direito após fazer a autodeclaração de caminhoneiro ou cadastro de taxista emitido pelas prefeituras. Os sistemas ficaram abertos para receber a documentação até o último dia 7 de outubro. O quinto lote, referente a novembro, também teve o pagamento antecipado e deve ser no dia 19 do próximo mês. E agora falando de combustível, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos brasileiros. Depois de 15 semanas de queda consecutiva, o litro da gasolina subiu. O combustível foi encontrado em média a R$ 4,86 na semana passada, valor 1,4% maior em comparação ao verificado uma semana antes. De acordo com a ANP, o aumento foi verificado em 15 estados e no Distrito Federal, a princípio por política dos postos de combustível. Na Bahia, o combustível foi vendido 10,3% acima da semana anterior. O mesmo aconteceu com o etanol, que pela segunda semana consecutiva foi vendido em média por R$ 3,46, um aumento de 1,7% em relação ao verificado há 2 semanas. O valor do diesel se manteve estável. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustível, os preços nacionais estão em defasagem. Especialistas lembram que os donos de postos de combustível têm liberdade para aumentar os valores de acordo com projeções. E esse aumento é uma prévia do que eles acreditam acontecer nos próximos dias. É importante destacar que a Petrobras não anuncia mudanças nos preços praticados em suas refinarias há mais de um mês. A última alteração foi uma redução de 7% anunciada no início de setembro. E o preço do aluguel perdeu força pelo 5º mês seguido. O valor das locações residenciais subiu 1,08% em setembro. Essa variação representa a 5ª desaceleração após altas mais robustas apresentadas nos meses de abril a agosto. Segundo o índice Fipzap, apesar da perda da força, o valor médio dos aluguéis agora acumula alta de 15,95% nos últimos 12 meses, o maior patamar desde dezembro de 2011. Com o resultado, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais alcançou aí os R$ 35,74 por metro quadrado. E as vendas de imóveis novos acumulam alta de 14% nos 7 primeiros meses desse ano, na comparação com o ano passado. Quem traz para a gente mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves.
O resultado é por conta do crescimento expressivo de vendas nos segmentos de médio e alto padrão, com 26.522 imóveis vendidos até julho, o que representa uma alta de 91,5% no setor. No mesmo período, o Casa Verde Amarela, CVA, antigo Minha Casa Minha Vida, cresceu 1,2%, com um total de 69.201 moradias vendidas. Os dados são da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em estudo com parceria da FIP. Apesar das seguidas altas dos juros básicos da economia Selic, a oferta de crédito imobiliário ainda está em expansão, o que favorece o resultado positivo na comercialização de imóveis novos. Ainda segundo a Abrainc, para os próximos meses, essa tendência de crescimento deve se manter por conta do grande número de lançamentos realizados nos últimos 2 anos. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o tiroteio que interrompeu um ato de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enquanto ele cumpria agenda na comunidade de Paraisópolis na manhã desta segunda-feira. Em entrevista coletiva, o candidato falou em ato de intimidação e não em atentado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga o caso. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Pires, destacou que nenhuma hipótese é descartada sobre o tiroteio ocorrido em Paraisópolis. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, cumpria a agenda de campanha na comunidade. Nós, até agora, dos dados que nós temos, muito preliminares, nenhuma hipótese é afastada, Contudo, dos dados que nós temos, houve sim um ruído com a presença policial naquela área. E de tal modo que o tiroteio ocorre mais ou menos ali entre 50 e 100 metros de onde estava a equipe do candidato. Logicamente que isso assusta todo mundo. O tiroteio interrompeu o ato de campanha de Tarcísio, aliado do presidente Jair Bolsonaro. O candidato está no segundo turno contra o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, petista apoiado pelo ex-presidente Lula. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas nesse tiroteio durante a visita do candidato à comunidade Paraisópolis. E uma comissão no Senado deve votar o pedido para debater erros em pesquisas eleitorais. A reunião, que pede audiência pública com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e institutos de pesquisas, está marcada para essa tarde. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado pretende debater com o TSE as divergências entre as pesquisas de intenção de voto divulgadas por institutos e os resultados das urnas no primeiro turno das eleições. Representantes dos institutos de pesquisas e cientistas políticos também devem participar das discussões. Se aprovada, essa audiência pública deve acontecer antes da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa, que ainda está sob análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante a campanha eleitoral, os principais centros de pesquisas anunciaram resultados um pouco diferentes da disputa presidencial do que aqueles verificados após a totalização da apuração das urnas. Antes do intervalo, vamos, é claro, falar do tempo. A terça-feira será marcada por muita chuva, principalmente entre as regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste do país. Existem alertas do Instituto Nacional de Meteorologia ativos para algumas localidades, que incluem chuvas de granizo e ventos de até 80 km por hora. Vamos então conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. E a gente começa falando da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que deve registrar hoje fortes temporais no período da tarde, mas amanhã será de sol, com os termômetros podendo chegar aí aos 25 graus. Em Florianópolis, as chuvas que atingem a cidade vão continuar assim nesta terça-feira. Aliás, a capital de Santa Catarina já ultrapassou o limite do volume de chuva esperado aí para todo o mês de outubro. Hoje a máxima na cidade não deve passar dos 21 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora, nesse exato momento?
Olha só, a cidade amanheceu com o céu bastante encoberto aqui no centro da capital paulista e mais encoberto que ontem, inclusive, né? Ontem a gente conseguia ver um azulzinho. A previsão é de que o tempo fica assim, nublado durante todo o dia. A máxima prevista para a capital paulista é de 21 graus e tem sim previsão de chuva a qualquer hora do dia. E veja a seguir, em meio à guerra na Ucrânia, OTAN inicia seus exercícios nucleares. E na Argentina, políticos e sindicalistas protestam por maior firmeza do presidente. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A Organização do Tratado do Atlântico Norte iniciou nesta segunda-feira os exercícios de dissuasão nuclear no noroeste da Europa. As atividades, que são realizadas todos os anos, já estavam programadas mesmo antes da guerra na Ucrânia. Mas este ano, elas acontecem em meio ao aumento de tensões pela invasão, por sanções impostas pelo Ocidente e constantes ameaças do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de usar qualquer meio para defender o seu território, inclusive armamento nuclear. Pelo menos 14 países membros da OTAN devem participar dos exercícios que estão previstos para acontecer a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira russa. As atividades incluem testes de equipamentos de longo alcance e treinamentos de voos. Os exercícios militares da organização vão até o dia 30 de outubro. E a União Europeia aprovou uma missão de treinamento para cerca de 15.000 soldados ucranianos. Também foi aprovado um apoio militar de cerca de 500 milhões de euros em armas para o país. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, ao fim de uma reunião de ministros europeus das relações exteriores em Luxemburgo. O treinamento ocorrerá em solo da União Europeia e a missão pretende treinar cerca de 15.000 soldados para começar. Talvez mais, mas o primeiro objetivo é treinar 15.000. O lançamento da missão de treinamento é o anúncio mais esperado da reunião, devido à magnitude do esforço do bloco para preparar um enorme contingente de soldados ucranianos para resistir à ofensiva russa. A ideia é usar a Polônia como principal centro da missão, que pretende proporcionar formação básica para cerca de 12.000 soldados e instrução especializada para cerca de 2.800 mais. A Alemanha se ofereceu para desempenhar um papel central nesta ambiciosa missão de treinamento. Programas que estão, no momento, sendo executados individualmente pelos Estados-membros continuarão, podendo inclusive serem depois incorporados à iniciativa da União Europeia. O fortalecimento do apoio militar europeu à Ucrânia também inclui mais 500 milhões de euros para armas. Na França, cerca de 30% dos postos de combustíveis continuam prejudicados. Inclusive, o combustível mais utilizado nos veículos franceses, o diesel, segue em falta. Já são 22 dias de paralisação da gigante petroleira Total Energies, motivada pela greve geral no país. Trabalhadores pedem por um reajuste de salários por conta da inflação, que ronda os 6% e assusta toda a Europa. A escassez de combustíveis é a principal causa dos problemas para os franceses, tanto para chegarem ao trabalho, quanto com relação a preocupações com relação à colheita nas áreas rurais e vários cancelamentos de viagens antes do período de férias escolares de outono, que podem prejudicar, inclusive, o setor do turismo. E a segunda-feira foi marcada por protestos na Argentina. Políticos e sindicalistas exigiram maior firmeza do presidente Alberto Fernandes e alertaram para a necessidade de restaurar o papel do Estado no controle e planejamento da economia. Vamos conferir. Na Argentina, sindicalistas e políticos ligados ao peronismo exigiram medidas como controle de preços contra a inflação, limites à concentração da economia, aumentos salariais e bônus emergenciais. O ato massivo ocorreu nesta segunda-feira com reivindicações ao governo de Alberto Fernandes. O protesto ocorreu na Plaza de Maio, em Buenos Aires. Essa foi apenas uma das várias manifestações para comemorar o Dia da Lealdade, que relembra atos massivos de 17 de outubro de 1945, data de fundação do peronismo, o maior movimento político argentino desde a segunda metade do século XX.
Políticos e sindicalistas exigiram maior firmeza do presidente Fernandes. Eles assinaram um documento em que alertaram para a necessidade de restaurar o papel do Estado no controle e planejamento da economia. O governo não pode continuar sujeito às condições de setores empresariais que privilegiam seus interesses sobre os interesses da maioria, alerta o texto, que também pede a concessão urgente de um bônus emergencial para aliviar o aumento dos preços da cesta básica. E mudando de assunto, faltam 33 dias para a Copa do Mundo. Nessa edição do Boletim Esquenta Catar 2022, Leonardo Félix fala das roupas tradicionais utilizadas pela população do país sede da competição. Vamos olhar. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar das roupas típicas dos catares. O traje tradicional dos homens do Catar é o tobe, uma longa túnica branca que se veste sobre um short ou calças compridas de algodão branco. Já as mulheres usam a baia, uma espécie de véu que cobre a cabeça e o rosto, deixando uma faixa livre para os olhos. Já nas costas ele se estende para cobrir cabelos e na frente esconde completamente o peito. A cabeça coberta com shaila, um véu retangular que cobre também o pescoço. É usada uma combinação com niqab ou hijab. É isso aí, faltam 33 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. Uma ótima terça-feira e até mais.